Glória a Deus. Capítulo 4, amém? Você está falando tranquilo aqui? Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ver que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai ver que quando a gente olha para Jesus, a gente já olha para a verdade. Jesus não tem nada. Olha, se a gente procurar na Bíblia, a gente vai ver que só existe uma coisa, que a Bíblia nos dá a informação que Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? O que é impossível? Não existe impossível para Deus, amém? Amém. Mas existe uma coisa simplesmente que é impossível. Sabe o que? É impossível que Deus minta, porque Ele é a verdade. Ele é verdadeiro, Ele é a santidade, Ele é santo, fiel e verdadeiro. Então, em Deus não há nada de mentira, é impossível que Ele minta. Isso se fala em Hebreus, na carta aos Hebreus, e a única versículo que vai dizer também que é impossível que Deus minta, amém? Louvado seja Deus. Aí a gente vai ver com Osés. Quem conhece a história de Osés, ainda que seja por pouco, eu quero trazer um pouco de informação para você, em nome de Jesus, sobre quem foi Osés, qual o propósito dessa carta de Osés, o que está dizendo para nós no dia de hoje. É culto de ensino, é algo assim, praticamente meio que resumido, mas o objetivo será alcançado, porque a palavra de Deus, uma vez sendo ministrada, ela jamais volta vazia. Nós estamos reunidos em um culto de ensino, então não é um culto, vamos dizer assim, da família, não é um culto, vamos dizer assim, da libertação, da cura, mas é um culto do ensino. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o culto do ensino, Deus, Ele nos dá a informação do que nós devemos fazer, de como nós devemos reagir às circunstâncias, às situações, do que nós temos que fazer, amém? Por quê? Porque no culto de libertação e cura, Deus Ele faz, Deus Ele cura, Deus Ele liberta, Deus Ele opera. No culto da família a gente vem para adorar, Deus está recebendo a adoração. E hoje nós estamos reunidos no culto de ensinamento da palavra do Senhor. Então o Senhor vai nos ensinar até mesmo como devemos adorar, porque nós precisamos aprender. Quem sabe, não é? E quem é que sabe? É o Espírito Santo. É Deus que nos ensina. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente vai ver que Osés, ele, como profeta, ele é chamado por Deus para pregar para o povo de Israel. Quando a gente fala de Israel, todo mundo vai deduzir que está falando simplesmente de todo o povo ali judaico. Mas não. Nesse período ali, quando se fala de Israel, se fala de um grupo de 10 tribos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então Israel são 10 tribos. E Judá e Benjamim são outras 2 tribos. Houve uma separação, houve uma ruptura, ou seja, o povo se dividiu. No período dessa divisão, foi o período em que Salomão
vai para o outro. Um leva 10 tribos com ele, e o outro fica, o filho de Salomão fica com Jerusalém, e fica também, além de Jerusalém, com Benjamim, as duas tribos, amém? Só que o templo do Senhor, ele estava edificado onde? Em Jerusalém. O templo, aquele templo precioso, maravilhoso, que Deus construiu, que Deus usou a vida de Salomão para edificá-lo, ele estava construído em Jerusalém. Aí o que aconteceu? As 10 tribos se rebelaram, foram para lá, deixaram os dois sozinhos. Aquelas 10 tribos que foram para lá, resolveram então. Jeroboão, ele resolve fazer o seguinte: ele resolve edificar o templo. E ele vai edificar o templo, ele não está com intenção de adorar Deus. Olha o que você vê, ele não está com intenção de adorar Deus. Ele vai fazer o templo em Betel, mas por quê? Porque ele está com medo de que o povo comece a ir para o templo em Jerusalém e comece a se apegar de novo com o filho de Salomão e venha deixá-lo. Então, esse homem Jeroboão, ele não estava edificando o templo com o propósito de adorar ao Senhor. Aí está o grande erro. Nós não temos que buscar a Deus se não for porque o adoramos, para adorar em espírito e em verdade. Existe aquela mulher que vai para a igreja. Eu estou dizendo isso que eu está sendo sentido, mas eu estou dizendo que os irmãos se acontece. Existe aquela mulher que vai para a igreja porque ela, na verdade, está em busca de um casamento e ela vai para a igreja. Existe um homem que vai para a igreja porque está em busca de um casamento e vai para a igreja. Existe um outro que está com um problema em alguma parte e ele vai para a igreja. Aí o que acontece? Existe outro que a namorada fala assim: olha, se quiser falar comigo, tem que vir para a igreja. E ela vem para a igreja. Aí a pessoa vem para a igreja. Então, todas essas pessoas que foram colocadas como simbologia aqui, são pessoas que não estão indo para adorar a Deus. Estão indo por um outro propósito. Quando a gente vem por um outro propósito, é sinal que o propósito melhor a gente não alcança. Mas se você vem para o culto para adorar, papai recebe e abençoa. Papai recebe e recompensa quem vem para adorar no espírito e verdade. E não vem por outro motivo. Pastor, mas a pessoa está doente, então ela for para a igreja, ela não recebe a cura. Ela pode até receber a cura pela fé dela, mas a gente tem que entender o seguinte: eu não estou falando de um culto de libertação, mas eu estou falando de um culto de ensino. E o ensino não é dizer para você que Deus vai curar, porque Deus já me curou, por isso que estamos reunidos nessa noite. Ensino é para o rei da casa do Senhor, ensino é para o pastor, ensino é para a evangelista, ensino é para o missionário, ensino é para diácono e diaconisa, ou seja, ensino é para quem já recebeu milagres da parte de Deus. Glória a Deus. Então é diferente. Se uma pessoa que nunca veio para a igreja e ela vem para o culto, e de repente o pregador começa a fazer uma palavra de ensino num culto que não é culto de ensino, sabe o que acontece? A pessoa pode ser que nunca mais volta para a igreja. Sabe por quê? Porque a palavra pode ter sido usada inapropriadamente. Por quê? Porque a palavra ela tem que vir do trono. Ela não pode sair simplesmente daqui de baixo. Dessa aqui no altar, não. Ela tem que vir lá no altar. Ou seja, quem está aqui no altar tem que estar aqui com a responsabilidade de entregar o dia que vai entregar. Não entregar o que quer entregar. Não entregar o que viu. Pode ser que a pessoa está com problema nessa área, então eu vou falar disso. Não, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o coração um do outro, mas fiel é Deus que conhece, que sonda o profundo do nosso coração. Então é Ele que vai falar aquilo que a gente precisa. Eu costumo dizer para os irmãos, olha, e isso é fácil de compreender.
E essa pessoa não é o farmacêutico. Aí eu falo com dor de cabeça. Você imagina só quem sabe abençoado de praga lá, um remédio para diarreia dele? Né? Ou seja, não resolveu o problema e trouxe pior ainda. Por quê? Eu estava com dor de cabeça e não vou ficar com diarreia. Mas vamos dizer que eu fui lá e como é que é? Lactopurga, ele fala, né? Ele me taca lá o lactopurga. Hã? Por quê? Porque ele não sabe trabalhar, não sabe o que está fazendo. Então, qual que é o erro? O erro é que o farmacêutico não está ali. Primeiro, segundo erro qualquer, é que quem não toma remédio e não tem noção. Isso é importante para esse tipo de ensino. Sabe por quê? Porque a gente já vai entrar nessa parte já. Mas nesse tipo de ensino, a gente vai ver a importância que tem de conhecer a Deus sobre todas as coisas. Conhecer a palavra do Senhor. Olha, a gente vai ver que esse Salomão, voltando para o texto, voltando para a história da vida, Oséias, para a vida de Oséias, então a gente percebe que Oséias, quando ele vai publicar, olha, esse Jeroboão, que eu disse para vocês, ele ficou um tempo, mas todo o tempo não era propósito de adorar a Deus. Sabe o que aconteceu? O tempo estava lá, o povo se reunia e nada acontecia. Sabe por quê? Porque você viu que ele louvou, até uma palavra que está aqui diz assim, em Romanos, Paulo vai dizer, tudo que veio por ele, e para ele são todas as coisas. Ei, a adoração, ela não começa de baixo, ela começa assim. Ela vem lá e volta. Ó, ela vem e volta. É como Jacó, quando ele tem aquele sonho que ele viu uma escada, e o que ele via na escada? Anjos descendo e subindo. Não há impedimento para chegar à adoração quando nós estamos na presença do Senhor com o propósito de adorar. A adoração chega suave às narinas do Senhor e o Senhor já envia resposta às nossas orações. Paulo e Silas estavam orando por volta da meia-noite e a Bíblia diz que veio uma resposta do céu do alto. Paulo, ele diz no livro de Coríntios, ele vai dizer o seguinte, a respeito dos apóstolos, ele vai dizer assim, nós somos feitos com histórias do mundo, com espetáculo para os anjos e os homens. Sabe por quê? Pela perseguição, pela humilhação. Então, os apóstolos, naquela época, eles eram os mais humilhados, os mais rejeitados. Ninguém queria conversa com eles. Ao contrário, eles se reuniam escondidos para adorar. Eles tinham que se reunir de uma forma escondidos para adorar. E Jesus, ele diz, olha, quer falar com o papai? Entra no teu aposento em secreto, fecha a porta, clama a ele, porque em secreto ele vai me responder. Olha, os discípulos faziam isso. Não que a gente não deve, a gente tem que ter um culto, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, sabe o que é? É o verdadeiro propósito da oração. É o verdadeiro propósito da pregação. É o verdadeiro propósito da evangelização. O verdadeiro propósito da missão. O verdadeiro propósito tem que ser adoração a Deus. Para tudo isso tem que ser adoração a Deus. E olha para vocês verem, quando Paulo, ele e Silas resolvem então adorar o Senhor, aquele momento que é aprovado meia-noite, eu acredito que Deus, ele toca nos seus anjos, porque a Bíblia nos ensina, né, que os anjos, eles estão adorando a todo tempo. Eles estão ali, os querubins, serafins, santo, santo, santo é o Senhor.
Eles estão constantemente adorando ao Senhor do céu. Eu acredito que naquele momento que Paulo e Silas vai começar, então, a adoração presa, correntado, naquela situação, olha que situação terrível, né? O homem é correntado em troncos e esperando possivelmente podia ser que até morrido, e até matassem ele no caso, porque a inscrição era muito perseguida. Mas a Bíblia diz, olha, interessante, eles vão adorar e em seguida acontece o terremoto. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando eles começam a adorar, Deus ele vai, toca os anjos e diz para os anjos: aquietem, calma com essa adoração de agora, sabe por quê? Agora eu quero ouvir a adoração de Paulo debaixo. Agora eu quero ouvir a adoração de si. Ei, Deus fala para os anjos, ei, sabe por que Paulo disse que eles são um espetáculo? Dá uma olhada no espetáculo agora dentro daquela prisão. Olha que espetáculo, observe lá, porque eles estão presos, eles estão nessa situação por causa do amor ao Evangelho, e ainda assim resolveram adorar. Isso é um espetáculo desse. E aí então, Deus envia a resposta no momento da adoração. Porque eles não estão adorando, dizendo assim, vamos adorar para Deus abrir as portas, não. Eles estavam adorando porque eles sabiam, e para ele, como Paulo conheceu a Deus, ele já sabia que a vida dele era uma vida de adorador. Ou seja, independentemente das circunstâncias, mesmo Paulo vai dizer o quê? Para mim, se eu partir, glória a Deus, se eu ficar também, glória a Deus. Morrer também é ganho, para mim é lucro, né? Viver também é ganho, e morrer é lucro. Ou seja, se ele fica, ele continua com a obra. E se ele parte, ele vai com a parte. Glória a Deus. Igreja, então a gente passa a perceber que Jeroboão, ele não tem propósito de adorar a Deus. Ele tem propósito, então ele vai edificar templo para outros meios. Eu vi uma pessoa que me dizia assim, olha, Deus está naquele lugar, sabe por quê? Um lugar, eu não gosto de mencionar o ministério da igreja, não. Mas, então, Deus está naquele lugar porque lá está cheio de gente. Para isso, né? Engraçado. O canal está cheio de gente. As casas, sempre os espíritos, está cheio de gente. E aí? Isso não é sinal que Deus fala, não. Não. Cheio de gente? Carnaval estava cheio de gente para comer. Não é? Então a gente tem que vigiar muito essas coisas. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Hoje é compreensivo. A nossa igreja, a gente tem poucos membros, mas na maior parte das igrejas, a igreja agora está lotada. Mas o culto de ensino, poucas pessoas vão, pouca gente quer participar do culto de ensino. As pessoas preferem, sabe o quê? Como se diz para ele, pouco a honra. Vou lá receber minha bênção e como ensino. Sabe por que as pessoas não gostam? Sabe por quê? Porque o ensino é uma maneira de instruir, estimular, mostrar a direção para a pessoa adorar. Amém. Para a pessoa servir a Deus, da maneira que interessa ser servido. Então as pessoas não querem, as pessoas não querem essa princípio. Mas olha, eu vou dizer para vocês, no capítulo, Oséias, ele vai pregar então para essa nação de Israel, porque eles são todos corrompidos. Essas 10 tribos ali se corromperam. E Oséias, ele está pegando um povo, e ele está também já anunciando para aquele povo que está prestes a vir o juízo de Deus. No mesmo livro de Oséias, ele vai dizer também: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Olha para você ver que palavra difícil. E não é o prepara-se para o arrebatamento. Naquela época não. Era porque Deus, ele iria trazer ali juízo sobre o povo,
devido à situação do povo estava. Então, olha para vocês verem interessante. E Oséias, ele começa a falar para o povo no capítulo 4 aqui, porque Oséias ele já teve uma história, tremenda história de Oséias. Quem conhece? Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Oséias era aquela pessoa, olha, que ele podia deixar a Bíblia de lado ali. Sabe por quê? Ele tinha uma comunhão com o Pai. A comunhão de ouvir e de falar com ele. Sabe por que eu falo que ele podia deixar a Bíblia de lado? Por quê? Porque a Bíblia, nem em todos os lugares nós podemos levar, sabe disso? Ah, é a palavra de Deus, mas o que a Bíblia diz? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Então, é importante demais ler a Bíblia, sim, mas por que é importante demais ler a Bíblia? Para absorver, para ingerir, para decorar, para guardar. Porque não é em todo lugar que nós vamos poder levar uma Bíblia. Tem lugar que não pode levar com Bíblia. Tem países por aí que não pode, imagina só funcionário vai aqui para o país que não pode levar com Bíblia lá, então a gente pode fazer a missão, porque não pode levar a Bíblia. Não. A Bíblia, ela vai ser introduzida em nós. A Bíblia está sendo introduzida sobre as nossas vidas nessa noite. A palavra está entrando para ficar guardada em nosso coração. Amém. Conforme a gente vai lendo, a gente vai orando, vai lendo, a gente vai guardando os versículos. A minha esposa vai ser, mas às vezes tem alguns versículos que era meio difícil para decorar. Hoje em dia, conversando com ela, daqui a pouco ela leu o salmo inteiro, pelo amor de Deus, sem a Bíblia na mão. Mas por quê? Prática, prática. Está vendo? Está entendendo? Tudo ensino. É o que nós devemos fazer. Praticar a palavra, praticar a oração, praticar aquilo que Deus quer que nós fazemos. Olha para você ver isso. Então, Oséias, ele, olha a ordem que Deus dá para ele. O pessoal vai dizer, Oséias, vai para a cidade e toma adobe, uma mulher adulta, e você vai se casar com ela. E ele vai para a cidade e conhece essa mulher, e se casa com essa mulher, só que a mulher começa a trair. A mulher começa, sabe, sair à noite e deixar só que estava traindo. Você imagina só que vergonha, não? Do servo de Deus, uma situação dessa? Não, você imagina. Primeiro, Deus já falou que ela era uma adulta, certo? E ele, como profeta, vai se casar com a adulta. E aí, depois que ele está com a mulher começa a sair com outra pessoa. E ele ainda continua com aquela mulher. Você imagina que situação, irmãos? A lei de Moisés já tinha carta para quê? O divórcio. Jesus ele vai dizer o quê? O divórcio, ele pode até acontecer quando acontece o quê? Uma traição na terra, né? Então quer dizer, ele tinha tudo para separar da mulher. Mas Deus não deixava. Deus não deixava ele separar da mulher. Então ele continuava com ela. Sabe por quê? Porque ele era obediente à voz do Senhor. Você imagina só os religiosos daquela época, todos reunidos num pouquinho, e Oséias está passando, e eles falam lá, diz que é profeta, eles recebem de Deus, a situação dele, e ele está lá. Vocês imaginam só, aqueles grupinhos de pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros. Coitado, né? Quando sofreu esse profeta? E esse profeta perseverou, continuou com aquela mulher. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso por obediência à voz de Deus. Então ele só podia fazer isso, ele só pode fazer isso, porque ele era uma pessoa que tinha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ei, se você estava insensível para ouvir a voz de Deus, ei,
O Senhor está ensinando nós a praticar. Sabe por quê? Deus vai falar e você vai entender na hora. Deus vai falar e você vai receber na hora. Deus falará contigo de uma forma que vai te surpreender. Por quê? Porque você vai saber que é o próprio Deus falando. Para a glória de Deus, olha. Para a glória de Deus. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Que estava eu sentado com a minha cunhada e a minha falecida esposa. Sentado na mesa. Tomando café. Final de tudo, senhor. De repente, chega um vizinho falando que a diaconisa foi internada naquele dia, né? E era femicídio, não é assim. Resumindo, parecia ser uma situação muito simples. Uma mulher saudável, sabe? Só que naquele momento, Deus falou comigo. Naquele momento, eu virei para minha cunhada. Eu até conhece a Silmar, quando você conhece, né? A Silmar, eu virei para ela e para minha falecida esposa e falei: olha, Deus vai resolver essa mulher. E eles ficaram espantados. Ela ficou um mês no hospital e foi resolvida. Estão entendendo? Sabe o que isso aí? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No final desse culto, amigos, eu vou convidar vocês. Eu vou pegar esse óleo e vou passar no ouvido de cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar essa sensibilidade para vocês, amém? Para toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, então Oséias era uma pessoa que tinha muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por isso que ele obedece a versão pouco. Mas aqui nesse capítulo 4 ele já está corrigindo tudo. E no meio da correção dele, olha o que ele diz para os líderes, versículo de número 6. Olha o que ele diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Amém. A parte A está falando que o povo sofreu pela falta do conhecimento. E a parte B está falando que o povo sofre pela falta de conhecimento, porque o próprio sacerdote havia rejeitado as palavras de conhecimento. Porque hoje em dia, o que a gente vai ver é pastores ministrando, sabe o quê? Como ter a família abençoada, como ter o casamento dos sonhos. É esses tipos de ministração. Como alcançar prosperidade dos negócios. É esse tipo de ministração. Só que esse tipo de ministração, nos dias de hoje, meus irmãos, depois vocês vão observar, vocês vão entender que esse tipo de ministração não condiz com o Evangelho. Essas coisas, essas promessas todas ficaram um pouco para trás, ficaram no Antigo Testamento, na lei de Moisés, as bênçãos que vai falar sobre o Deus exaltar e tantas coisas. Mas o período que nós vivemos hoje é um período da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça essa que vai nos ensinar que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se nós amarmos o mundo, o amor do Papai não estará em nós, igreja. Ou seja, nós não devemos nos apegar às coisas terrenas. Temos que buscar o principal objetivo, que é o quê? Deus, o Evangelho. Imagina, Paulo, um homem de uma família praticamente rica, um homem que era praticamente
que ele era, na verdade, ali um dos doutores da lei. Vamos dizer que ele era um advogado. Ele era príncipe, igual Jairo, príncipe da sinagoga. Um homem muito respeitado. Você viu o que ele fez? Ele abandonou tudo e correu no braço de Jesus. Quantas pessoas entendem assim? Quem não percebeu o doutor Marcos Nascimento? Alguém viu? Ele abandonou tudo e foi para Jesus. O falecido Lázaro abandonou tudo e foi para Jesus. Temos que abandonar tudo e seguir a Jesus. É isso que a igreja precisa. Abandonar tudo e seguir a Jesus. Como assim abandonar tudo, pastor? Jesus ele vai chamar os seus discípulos. E quando ele chama os seus discípulos, Pedro, os demais que estão pensando, eles abandonam a festa, abandonam e passam a seguir a Jesus. Deus ele quer que nós venhamos a ter uma dependência dele, que nós sejamos dependentes dele. Deus ele podia lá no passado falar o seguinte: Moisés, eu vou dar eu vou enviar essa noite aqui, vou enviar uma quantidade de maná, você guarda tudo estocado ali que dura também o ano inteiro. Deus podia fazer isso. E por que Deus não fez isso? Porque Deus ele quer comunicação com o homem. Deus ele quer ouvir a voz do homem. Deus ele quer receber a adoração devida. Deus ele quer abençoar aquele que nos obedece. Deus ele quer estabelecer uma comunhão com os seus filhos. E é por isso que Deus ele só nos entrega aquilo que é na hora H, no momento certo. Por quê? Se Deus entregasse tudo de uma vez, toma tudo aí e fica tranquilo, sabe o que acontece? Aí a pessoa ia viver por si só e acabar se esquecendo de Deus. Mas Deus ele permite a tempestade, os discípulos estavam tranquilos. E por que Deus permite que a tempestade veio? Sabe por quê? Para eles entenderem que eles estavam reinando e Jesus estava descansando, mas que eles precisavam clamar a Jesus no momento da dificuldade. Então a gente aprende que Deus, o que Ele quer de nós, é que nós venhamos primeiramente a conhecer como Ele é, conhecer quem Ele é. Porque se o povo não conhece só. A gente estava conversando um pouco antes do culto, né? Quando eu voltei, ela estava falando a respeito de até do celular. Ela foi consertar e tem um valor. Mas o que eu quero dizer? Bom, hoje em dia, você vai estar com problema da sua geladeira. Eu já vi várias situações dessas. Né? Aí você chama um técnico para vir ali consertar. Pela falta de conhecimento, o fio estourou. Ele disse que tem uma peça. E o fio é só jogar uma soldinha e resolve, mas ele disse que tem uma peça. Aí, o problema que custaria em torno de R$50, R$100, uma visita no cidadão por R$150, R$200, que seja, às vezes vai para mim. Por quê? Porque não conhece. A pessoa vai procurando um carro, manda pegando a mesma coisa. Como é que você diz para ele? Pegando vai, pega a quarta vez. E a pessoa vai trabalhar com pintura. A pessoa vai chamar um pintor para pegar a casa, ou um construtor que seja. Se ela não tiver conhecimento, também acontece. Para tudo precisamos ter conhecimento. Amém. Sem conhecimento a gente sofre. Então, para servir a Deus sem conhecimento, o sofrimento é muito, mas muito doloroso. Por quê? Porque se a pessoa vai servir a Deus e não sabe como servir, sabe o que acontece? Ela vai estar sempre sendo reprovada. E todas as vezes que uma pessoa é reprovada, ela não atinge o objetivo. Eu vou apressar os passos aqui para você entender, mas imagina só os pais de família. Eles falam para o filho: olha, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta.
chega o momento do final do ano, o filho não passa. Se os pais viram que ele nem sequer se esforçou para passar, a maneira correta de educá-lo é não dando a bicicleta. Para ele, ano que vem, focar naquilo e opa, né? Agora, se os pais, vou dar bicicleta do mesmo jeito, quer dizer, não custou nada. Irmãos, tudo o que se busca, ele tem, olha, tudo aquilo que se paga caro se torna mais valioso. Tudo que é caro é mais valioso. Olha para você ver, vou comprar um carro lá parcelado. Tantas parcelas de R$ 1.000 por mês. Aí alguém chega e diz, pastor, presta um carro para mim. Eu não estou falando que se apegar em material, não. Eu estou falando a lógica. Eu estou colocando simbologia para a gente compreender, amém? Aí você chega, presta um carro para mim. Poxa vida, estou suando para pagar esse carro, vou prestar o carro para você. Então quer dizer, um exemplo, eu não presto. Certo? Agora, o ladrão acabou de roubar o carro. Está ali o carro, parece assim. Alguém chega, empresta o carro aí, toma, leva. Sabe por quê? Não me custou nada. Então, tudo aquilo que a gente soa para conquistar, a gente dá valor. Está entendendo? Às vezes, a minha, a tua carne, o nosso querer, muitas vezes fala o nosso de baixo, não do Espírito. Não do Espírito Santo, fala da nossa carne. Muitas das vezes a nossa carne não queria vir para o mundo como esse. Mas nós vamos sair daqui com um valor que Deus céu. Amém. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo um sacrifício. Está entendendo? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente. Às vezes a gente não quer fazer, mas para Deus, a gente vai e faz. Sabe o que acontece? Deus nos recompensa. Jesus, olha o sofrimento dele na cruz. Olha quanto que ele sofreu. Agora, você acha que você não tem valor para Deus? Você acha que você não tem valor para Ele? Ei! O adversário que pensa que está fácil de te tirar das mãos do Senhor Jesus. Não está fácil, não sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te pagou com um preço caro, a sua sangue foi derramado na cruz. E Ele tem muito valor para você, irmãos. A sua alma é muito preciosa para Ele. Ou seja, o adversário vem, ó. Ele chega para Jesus e fala: ô Senhor, eu vou até a morte por Senhor. E Jesus primeiro, ele, Satanás pediu você para se andar como um trigo. Mas eu roguei ao Pai para ele não deixar, sabe por quê? Para que você não viesse a desfalecer no pé. Ou seja, está em Lucas. Pedro, ele achou, ele falou para Jesus que ele ia morrer até por isso. Mas Jesus disse não. E ele rogou a Deus para não permitir que Satanás viesse provar a Pedro. Porque Pedro não tinha a fé que Jó tinha. Jó foi provado, porque Jó já tinha aquela. Mas Pedro ainda não tinha aquela fé, ao ponto de chegar a passar pela aprovação de Satanás naquele momento. Mais tarde, Pedro foi provado. A prova que você está interpretando hoje, a prova que nós interpretamos hoje, é a prova que o Senhor sabe que nós iremos passar. O Senhor sabe que nós iremos chegar no mal. Ele não coloca um fardo demasiadamente pesado sobre o ombro dos seus filhos. Ele é amoroso. Agora, eu vou dizer para os irmãos, olha, quando se trata de conhecer, o povo sofre pela falta de conhecimento. Amém? Então a gente sabe que precisamos conhecer. Por que precisamos conhecer? E conhecer a verdade nos libertará. Para se libertar, libertar do quê? Libertar da escravidão do adversário. Tem pessoa que está na igreja e ainda tem uma prostituição. Falta de fé é muito complicado. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não tem nenhum, vamos orar para a sua vida? A pessoa está
comigo, pastor, ora para a minha vida, que o cara garganta inflamado, ele abriu a boca, ele conseguia ver, sabe? Alguém chata. Aí eu digo, ora para a minha vida, eu chamei já, vamos orar, vamos. Aí oramos, acabamos de orar, nem que acabamos de orar, sabe que já não é? Até o nome dele disse, se você correr daqui, vai enfermaria aí. Olha isso, quer dizer, ele jogou um balde de água em cima do povo, meu Deus. Está em oração, você está curioso, você está crendo que o milagre vai acontecer. E Deus ele honra a fé daquele que o busca. Deus, ele recompensa, ele é galardoador daqueles que o buscam com sinceridade, aqueles que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quer dizer que a fé é o quê? É conhecimento. Eu quero dizer que o povo sofre para falta de conhecimento. Por que o povo sofre para falta de conhecimento? Porque o problema está acontecendo, o problema não é físico, não é um problema para o médico resolver, não é um problema para o juiz resolver, não é um problema para a justiça resolver, não é um problema para o advogado resolver, não é um problema para o psicólogo resolver e a pessoa está lutando, está sofrendo. Por quê? Porque ela não conhece e é um problema para Deus resolver. Amém. A pessoa está sofrendo pela falta do conhecimento. E Jesus vai curar o cego. Aí os discípulos chegam e dizem, quem foi que pegou os pais ou quem foi? Aí ele diz, não. Isso aí foi permitido para quem? Para se manifestar a glória do Senhor. Está entendendo? Então tem coisas, tem muitas coisas que acontecem naturalmente na vida do mundo. Mas igreja, leva essa para casa. Guarda isso que Deus está falando contigo nessa noite. Ei, o mundo lá fora tem muitas coisas que são naturais. Mas por mais que somos cristãos, a maioria dos problemas é parte espiritual. Sabia? A maioria, não todos, mas a maioria é a parte espiritual. É algo que Deus está tratando. Mas é um problema muito grande. Então a gente tem que entender. Opa, conhecer a verdade, Deus não libertará. Eu quero. Então eu conheço a palavra. Mas eu conheço a palavra, o problema está grande, peraí. O problema é grande, mas eu conheço a palavra diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Peraí, já não é um problema grande. É uma grande provisão que está chegando, porque se tudo coopera, isso daí está cooperando. Então quer dizer, será uma bênção daqui a pouco. Ou seja, conhecimento. Como que falta de conhecimento só. Para terminar já. Mas eu vou correr para terminar isso aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história. Vocês já viram a passagem que fala sobre usar. Quando Davi vai transportar a arca. Você já viu essa passagem? Quem já viu? Alguém já viu essa passagem? E ele morre queimado? Ah, meu Deus. Glória. Glória a Deus. Eu vou achar essa passagem aqui. Eu tinha marcado, eu vou testar no celular. Eu deixei a preocupação pelo celular. Ah, meu Deus. Aqui. Capítulo 6 de 2 Samuel. Eu vou ler rapidamente. A gente já chegando ao final dessa mensagem. A respeito da importância de conhecer o Senhor. Amém? Capítulo 6, vamos dizer assim, versículo 3. Capítulo 6, 5 Samuel. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jebá, e Uzá e Aiô, filhos
ver Abinadab guiado um carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Gibá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de vai, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam beber. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus constrangiu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se conquistou, porque o Senhor matara a Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o judeu, e ficou a arca do Senhor em Obed-edom, na casa de Obed-edom, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês veem que Uzá e Aiô, os 2 filhos de Abinadab, eles tinham a arca na casa deles. A arca ficou por um período de 20 anos ali na casa de Abinadab. Só que 20 anos que ficou ali a arca, nada aconteceu. A Bíblia não diz que eles foram abençoados. Sabe por quê? Sabe aquelas pessoas que você pergunta se a pessoa tem? Você lê a Bíblia? Ah, eu não gosto de ler. Você tem? Tenho. Está perto da casa. Lá no Salmo 91. Você vai lá? A Bíblia está na cor daquela porta ali, marrom, empoeirada, né? E nunca ninguém toca nada. E quem você lembra? Achando que ali resolveu o problema. Está tocando errado. Tem nada a ver isso. Sabe por quê? A pessoa demonstra um certo sentimento de, como se diz assim, eu tenho a Deus. Né? Mas por que não tem? Como é que eu tenho a quem eu não conheço? E conhecer a verdade, moço? Precisa conhecer, precisa ver. Então, olha, Aiô e Uzá, eles tinham uma arca na casa deles. Por 20 anos a arca ficou lá. E nada aconteceu. Sabe aquele negócio que se diz assim? Ó, não, eu preciso. Você acredita em Deus? Acredita em Deus, eu acredito em Deus. Tema a Deus. Mas se você parar para conversar com a pessoa meia hora, a pessoa não demonstra nenhum sinal sequer de que Deus já se manifestou na vida dela. Quantas pessoas a gente conhece assim? Sai na rua perguntando: quem vem do céu? Todo mundo tem. Quem conhece a Deus? Todo mundo fala que conhece. Mentira, não conhece nada. Que se conhecesse, não estaria no estado que está. Se conhecesse, não estaria a todo tempo desesperado. O cristão não precisa ficar desesperado. O cristão está com uma pessoa muitas vezes enferma no hospital, mas vem para a igreja da glória a Deus. O cristão muitas vezes está numa situação que só Jesus na causa, mas vem para a igreja da glória a Deus. Amém. Às vezes a pessoa está sendo lisonjeada e a pessoa tem glória a Deus. Por quê? Porque o cristão conhece ao Deus que serve. Então, Abinadab, eles não conheciam. Primeiro, não conheciam. Segundo,
Olha, Deus. Misericórdia, eu estou rindo, porque é uma coisa, né? Só misericórdia, né? Como é que pode? E é verdade, eu não sei se lá para o pai que morava ali, da Vila Barão. Imagina, não. Eu abri, fiquei bem aberto, mas eu dei dinheiro para mim. Olha, você imagina só que situação. Eu não estou falando de algo que não aconteceu no princípio. Vocês viram que Jeroboão ele ficou contente por quê? Deus queria identificação. Ele ficou com o propósito. Aí eu e Uzá, os dois que eram verdade, eles estavam com a arma ali, sabe por quê? Porque alguém chegou com a arma ali, fica com a arma aqui. Eles ficaram com a arma. Mas não honraram da maneira que deve ser honrado. Se você honra a Deus, Ele te honra. Se você se achega a Deus, Ele se achega a vós. Se você está buscando por Deus, Ele também busca por ti, pelos seus. Mas no momento em que você resolver deixá-lo, Ele também te deixará. É a Bíblia que diz isso. Igreja, olha que situação. Então quer dizer que Davi resolve ir levar a arma. Olha o propósito de Davi, é o melhor propósito que pode ter. Opa, eu vou começar a reinar agora. Eu não consigo começar a reinar se não vou com a presença de Deus do meu lado. Então o Senhor já me honrou, já me colocou como rei, já me ungiu como rei. Agora eu vou buscar a arma. Olha, Davi é muito feliz. Eles estão dançando, cantando felizes. Ele está ali adorando a Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu estou levando lá para ti. E o que acontece com ele para mim? O homem morre. Davi, ele ficou muito angustiado, muito triste com o que aconteceu. E ele chegou a pensar que Deus estava irado com o povo. Por isso que a pessoa arca na casa do bebê. Então, de repente, ele passa a perceber, ele fala para Davi, o rei entrou. Depois que a arca chegou na casa dele, a vida dele não é a mesma. Deus está abençoando demais toda a casa dele. Depois que ele chegou na minha vida não é a mesma. Depois que ele chegou na tua vida também já não é a mesma. E é isso que as pessoas têm que entender. Quando ele chega para mudar. Quando ele chega para transformar. Ele chega para mostrar um novo rumo para a nossa história. Olha para vocês verem, mas por que aconteceu tudo isso então agora? A gente vai entender. Porque lá nas leis, em Números, capítulo 4, vai falar que para transportar a arca assim, ó, aqui, ela tinha duas varas, uma aqui e outra aqui. Então 4 pessoas tinham que transportar. Sabe onde transportavam? No ombro. Não era a carroça de boi que estava sendo transportada na carroça de boi. Era no ombro. E além de ser no ombro, não podia ser qualquer pessoa. As únicas pessoas que eram autorizadas a transportar a arca eram os levitas e os sacerdotes, separados por Deus. Amém, igreja? Agora, esses homens usaram, e aí, você sabia que eles foram levantados sacerdotes? Sabia disso? Eles foram levantados sacerdotes. Agora, fala para mim, foi Deus que levantou? Não foi. Não foi Deus que levantou. Eles foram levantados por si só. A arca está aqui, precisa de sacerdote para agora. Você vai ser sacerdote para agora, você vai ser. Não, as coisas de Deus não é assim. É igual o rapaz que falou lá, abriu a igreja para receber dinheiro. Misericórdia, por quê? Pensa que é assim. Teve um rapaz que chega ali e você. Como é que você fez que você virar pastor? Eu falei, misericórdia, rapaz. O que fica virar pastor? Eu falei assim, isso daí é chamado de Deus, Deus se chama, Ele escolhe, Ele. Se você não está entendendo, você que está participando desse ponto, Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Não é que você, não, eu fui lá porque eu quis, não. Você veio porque você escolheu dele. Você que está ouvindo, você está ouvindo porque você tem uma escolha no céu para a tua vida.
Isso, Judas capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 19. Mas isso lhes farei para que vivam e não morram. Quando se acostumarem das santidades, Arão e seus filhos virão a cada um, colocarão o seu ministério e o seu cargo. Aí o versículo 20 vai dizer assim: porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Amém? Para que não morram. Amém? Então quer dizer que o que aconteceu com Uzá aconteceu por falta de vigilância, por imprudência, falta de conhecimento. Quem falta conhecimento para Uzá? Não. Não somente ele também. Mas quem foi o principal responsável ali? Um homem que todo mundo fala muito bem, tem uma bênção. O maior salmista que existiu, Davi, ele errou. Sabia disso? O erro aconteceu com Davi. Agora, olha o capítulo 15 de 1 Crônicas, para a gente terminar aqui. 1 Crônicas, capítulo de número 15. E o versículo de número 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. Está entendendo isso? Amém? Então, olha o que eu estou dizendo. A primeira vez que Davi foi levar a arca, aconteceu uma tragédia. Morreu um homem queimado. Foi? E agora, Davi, ele vai novamente levar a arca. Mas agora, ele leva da maneira certa. E por que agora ele leva da maneira certa? Porque agora ele consultou a palavra. Sabe por que você vai acertar as duas situações que você vai fazer na tua vida? Quando você consulta a palavra. Quando você consulta a Bíblia Sagrada. Aqui está a informação para todas as coisas terrenas, naturais e principalmente celestiais da nossa vida. Tudo, igreja. Tudo. Isso daqui, se todo carro vem o manual, vem instrução, use o carro. Você compra uma televisão, não vem instrução, você compra qualquer coisa, essa caixa de som, você compra um bem manual, use. A Bíblia é o meu manual, a Bíblia é o teu manual. Então nós devemos fazer bom uso dela, nós temos que buscar as informações dentro dela. Amém? Amém? Nós vai buscando, vai ficando guardado. Ficando aqui, guardado na nossa mente, no nosso coração. Aí no momento da dificuldade, no momento da necessidade, sabe o que acontece? Aí o Espírito Santo nos traz a memória aquilo que já está guardado. Amém? Precisa estar guardado. Precisa guardar. Você já ouviu a história de Mardoqueu? Quando Mardoqueu está prestes a ser morto, então os judeus, a Bíblia diz que o rei Assuero perde o sono na madrugada. E quando ele perde o sono, ele vai consultar os livros que estavam guardados. E ele vai dentro dos livros, ele vai achar que uma pessoa havia livrado a vida de quem? As pessoas? Mardoqueu. Mas eu quero que você entenda, ele só descobriu isso porque ele tinha os livros guardados. Então você vai somente resolver os seus problemas com sabedoria tendo as palavras de Deus guardadas. Precisamos mantê-las guardadas. Olha, guardei a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a palavra
dizendo para ele: você não pode fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele não ouviu os sacerdotes. E quando ele foi queimar o incenso, sabe o que aconteceu? A lepra o tocou. Ele ficou leproso. Sabe por quê? Por fazer aquilo que não podia fazer. Tocar nas coisas sagradas e ele não era escolhido para aquilo. Usar, queimou-se porque tocou naquilo que não podia tocar e não era escolhido para aquilo. Falta de conhecimento. O rei Uzias também sofreu por falta de conhecimento. E olha que foi orientado ainda, porque quando ele chegou para tocar, falaram na porta: não faça isso. Ele mesmo assim foi fazer. O rei morreu sim, mas mais tarde. Mas ele ficou leproso. Quando ele ficou leproso, sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu o reinado. Ele teve que ficar isolado. Sabe o que é isso? A gente de hoje é uma pessoa que às vezes está na presença de Deus, pode ser missionário, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser obreiro. E de repente faz o que não deve fazer. E o que acontece? A ira de Deus vem sobre ele. Sabe o que acontece depois? Aí vira motivo de chacota do povo por aí. E as igrejas já o rejeitam. Ninguém já nada. Todos os pastores de Davi já caíram, para cair espiritualmente, está caindo. Todos os missionários, todos os evangelistas. Por quê? Muitos é por falta de saber, falta de guardar a palavra, falta de sensibilidade do ouvir o Espírito Santo. Vamos terminar? Coloca a mão no teu coração. Deus. Eu quero fazer algo aqui. Quero chamar o doutor. Pode ser o. Quero que Jesus. Podem ter orar com você, né? E eu ungir, né? Faz o seguinte. Amém. Glória a Deus. Esse óleo aqui, sabe, é simbólico. Pega a minha mão. Isso. Passa por ele, na outra, passa por outra. Pega a minha mão. Aí passa por outra. Aí você vai colocar a mão no ouvido. Pega a mão na outra e vai colocar no ouvido. Amém? Eu vou estar orando pela igreja agora. E você vai colocar uma das mãos na cabeça, passa no ouvido, e todo entendimento para ouvir a voz do Eterno, se havia algum tipo de entendimento, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Amado Deus e teu Pai. Pai, em nome de Deus e do amado Jesus Cristo. Foi falado aqui hoje acerca da intimidade, da sensibilidade que teus filhos, teu servo, o profeta Moisés, tinha contigo, Senhor. Pai, eu quero essa intimidade nesse lugar, esse tempo, nessa igreja, nessas vidas, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Pai, fala ao ouvido dos teus filhos, das tuas filhas, de uma maneira que eles venham compreender, Pai. Porque eu creio, Senhor. Senhor amado, nós ungimos agora os nossos ouvidos, Senhor. Eu creio, ó Pai querido, Pai amado, no poder da oração. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor já está manifestando. Eu creio, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Meu Pai, aquilo que o olho ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração não sentiu, está chegando sobre essas vidas, Pai. Está chegando sobre essa igreja. Está chegando sobre o ministério. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos guardar a tua palavra, guardar o nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Pai, de colocar em nós, Pai, disposição para ler as Sagradas Escrituras, para orar cada vez mais, para fazer a tua vontade. Em nome do Deus e amado Jesus Cristo, eu te peço, poderoso Rei da Glória, toda enfermidade, seja ela física,
seja espiritual. Venha deixar essa igreja agora. Venha deixar os seus filhos, essas filhas agora, Senhor. Em nome de Deus, filho amado Jesus Cristo, nós pedimos, louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos para dizer.